Olá pessoal, tudo bom? Esse vídeo é mais um vídeo daqui do canal e esse é sobre a genealogia de Adão até Jesus. Então nós vamos ver aqui pegar a linhagem de Adão, né, e Eva, dos filhos que eles tiveram, né? Então Adão e Eva foi os primeiros seres humanos que Deus criou. Eva foi a mãe de todos e Adão foi o pai de todos, de Adamá, que é terra, né, de onde veio o nome dele. Então desses dois veio toda a raça humana. Essa é a origem de toda a raça humana. Adão e Eva tiveram dois filhos primeiro, que foi Caim e Abel. A gente sabe que Caim matou seu irmão Abel, mas depois eles tiveram outro filho chamado Sete. E não foi só esses dois, esses três, tiveram mais filhos e filhas. A descrição está no capítulo 5 do livro do Gênesis. Mas o nosso foco aqui, pessoal, é na linhagem de Sete, porque é dessa linhagem que nós vamos chegar até Jesus. Né? Então nós estamos falando aqui de um período milenar. São dezenas e dezenas de gerações. Então Adão gerou a Sete, e Sete gerou a Enos. Enos gerou a Cainã, e Cainã gerou a Mahalalel. Mahalalel gerou Jared, que gerou Enoque, que gerou Matusalém. Esse Matusalém, né, foi o personagem que mais viveu nos tempos bíblicos. Aliás, foi o personagem que mais viveu na história, né, porque ele viveu 969 anos, né, Matusalém. Gerou Lameque, que gerou a Noé. Então aqui nós temos a descendência de Sete até Noé, e vemos aqui que a Bíblia encerra a geração de Caim. Ela não conta mais, a partir de Noé, ela não conta mais a descendência de Caim, a geração de Caim. Né? Então vai seguir aqui somente a linhagem de Sete. E um detalhe, gente, é que a tradição judaica conta que Noé se casou com Noemá. Noemá era da descendência de Caim. Aí diz que Noé se casou com essa mulher. Não é bíblico, é apenas a tradição. Bom, agora nós vamos seguir a descendência de Noé. Noé teve três filhos, que foi Cã, Sem e Jafé. Esses três filhos vão dar origem a três povos de três continentes, os antigos continentes, os velhos continentes, né? África, Ásia e Europa. Então, o filho de Noé, Cã, gerou o povo que descendeu os africanos, né? Cuxi, Misraim, Misraim é o Egito, né, que está ali no norte da África, faz divisa com Israel, Put e Canaã. Jafé gerou Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mesec e Tiras. Detalhe, Gomer gerou Askenaz, esse que viu os povos germânicos, aqueles povos que falam a língua alemã. Magog foi, a sua descendência migrou-se para a região que hoje é a Rússia. Né? E assim por diante. Né? Tem Javã, os gregos e tal. E Sem, ou Shem, outro filho de Noé, gerou esses aqui. Né? Gerou Elão, teve um filho que foi Assur, que foi Arfaxade, que foi Lud, e Lud gerou Arão. Então esse aqui deu origem aos povos asiáticos, Israel, Iraque, Irã, a Síria, os países do Oriente Médio ali, da Ásia Menor. E também os países lá do lado do Ocidente, né? O Japão, China, Coreia, aqueles povos lá. Vou seguir aqui na linhagem agora de Sem, de Shem. Então a gente vê aqui que Shem gerou da descendência veio aquele que é Arfaxad. Então Arfaxad gerou um filho chamado Shelah. Esse gerou um filho chamado Eber. Eber teve um filho que foi Peleg. Peleg teve Reu. Reu gerou a Serug. Serug gerou a Nahor. Nahor gerou a Terá. De Eber, que tem o nome Hebreus, aqueles que migravam
né, que não tinha residência fixa. Então a gente vê que o povo hebreu, de fato, saiu dali, foi para o Egito, depois de 400 anos migrou pelo deserto e foi para Canaã. Então foi esse povo que não teve jornada fixa durante muitos anos. Então Hebreus vem desse nome. Peleg foi nesse período que se deu a divisão, né, dos povos, das comunidades da época, no período de Babel. Então nós vamos seguir agora, da descendência de Arfaxad, nós vamos seguir com a descendência de Terá, esse último nome aqui do slide. Terá teve, por sua vez, três filhos, Nahor, Abraão e Aram. Abraão se chamava Abrão, e depois foi mudado para Abraão. Nahor teve um filho que foi Betuel. Betuel teve dois filhos, foi Rebeca e Labão. Já Aram, irmão de Abraão, teve também dois filhos, Sara e Lot. Essa Sara é que vai se casar com Abraão. Ok, pessoal? Sara é que se casou com Abraão, ou seja, com a sobrinha dele. Alguns falam que era irmã dele, mas os textos dão a entender que era sobrinha dele, não irmã. Bom, esse Abraão e Ló teve esses dois filhos também, né, para destacar que foi Moab e Amon. Ele morava em Sodoma, foi aquela cidade destruída com o fogo do céu, e após sair a mulher dele virou para trás, olhou para trás, né, preocupada com as coisas que ficavam, virou uma estátua de sal. Então, eles foram habitar uma terra tipo perto ali, e as duas filhas de Ló pensavam que eles eram as três únicas pessoas no mundo. Então embriagaram o pai e tiveram filhos com Ló. Então uma teve um filho que se deu o nome de Moab e a outra teve outro filho com o pai que se chamava Amon. Então, por causa desse incesto de pai com filhos, Deus amaldiçoou esse povo. Bom, então Abraão ele se casou com Sara. Né? Vamos ver no próximo slide. E só um detalhe, uma curiosidade, é que Noé ainda estava vivo nos dias de Abraão. Não sabemos se eles tiveram alguma convivência, se conheceram, se ouviu as histórias, né? Mas se Abraão ouviu todas essas histórias da época de Noé, mas Noé ainda estava vivo. Abraão teve duas mulheres, ele se casou com Sara, mas ele teve uma outra mulher que era Agar. Agar era uma serva de Sara. Era porque Sara era estéril, então ela deu a ideia de que Agar é uma escrava egípcia. Sara deu a ideia para Abraão ter um filho com Sara, com Agar, porque ela era estéril. Então, Abraão teve um filho com Sara, que se chamou Ismael. Esse que surgiu os ismaelitas, né, aqueles que mais tarde foi vender José como escravo, aqueles mercadores de escravos. Depois, mais tarde, Abraão se casou com. Teve mais filhos com Agar, ela se chamava Ketura, né, parece que é a mesma mulher. Teve mais 6 filhos, e um deles foi Midian, que gerou os povos midianitas. Aqueles que foi lutar com. Que o juiz Gideão lutou com eles mais tarde, anos mais tarde, quando Israel, essa descendência já era uma nação fixada em Canaã. Então, os midianitas roubavam os alimentos ali, o trigo, dos povos de Israel, dos filhos de Israel. Então, Gideão foi lutar com esses midianitas que, de certa forma, era parentes, era distante aqui, mas era. Então, Abraão havia se casado com Sara, e com Sara ele teve um filho, Isaac, já bem na velhice, porque Sara era estéril, mas Deus fez um milagre e gerou Isaac. Então agora o nosso foco aqui é na linhagem de Isaac, esse filho de Abraão, não Ismael, porque Ismael deu descendência aos árabes. Isaac deu descendência ao povo de Israel. Então agora aqui nós vamos para a linhagem de Isaac. Isaac se casou com Rebeca, né, e teve dois filhos. Um se chamava Esaú, de onde veio os amalequitas, os edomitas, que foi aquele povo que Deus disse que mal precisavam ser exterminados, e os edomitas que perturbou muito Israel na invasão dos babilônios, lá quando Nabucodonosor invadiu, foi o profeta Obadias que profetizou a queda dos edomitas, a destruição dos edomitas. O outro filho de Isaac com Rebeca foi Jacó, e aí nós vamos seguir
na linhagem de Jacó. Esse nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. Então, Jacó é a linhagem aqui que nós vamos seguir agora. Jacó, ele foi para a casa do tio dele, Labão, ou Lavan, em hebraico, Lavan quer dizer branco, e ele gostou de Raquel, trabalhou 7 anos com Raquel, mas teve uma festa lá, parece que ficou bêbado ou algo assim, e Jacó e Labão deu a outra filha Lia. Então Jacó teve que trabalhar outro tempo para ter Raquel. Então ele deu Lia e deu uma concubina que ele tinha para ser serva de Lia, foi Zilpa. E para Raquel, e Labão deu a outra concubina que ele tinha, que era Bila, para servir a Raquel. Então Jacó teve essas duas irmãs aqui como mulher, mas ele acabou tendo filha com as duas, a serva das mulheres. Né? De certa forma, as duas servas também passou a ser concubina de Jacó, de certa forma. Né? Então, esse slide aí, o Jacó, né, que ela volta para encontrar com o irmão Esaú, ele lutou com um homem, né, com um anjo, e ali o nome dele foi mudado, e ele passou a se chamar Israel, que quer dizer homem de Deus. Né? Jacó havia sido nascido agarrado ao calcanhar do irmão, então sempre estava correndo atrás de agarrar oportunidades. Né? Mas agora ele é chamado de Israel, onde homem de Deus, onde a bênção de Deus o perseguiria, o acompanharia. E a gente viu isso na casa de Labão. Então são as 4 mulheres, né? As duas e as 2 servas, que Jacó teve filho com ela. Então, com Lia, Jacó teve vários filhos. A gente vê que ele teve Diná, a única filha que Jacó teve, né? Teve Ruben, teve Simeão, teve Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Com Zilpa, Jacó teve Gade, Asser, e com Bila, Jacó teve Dan e Naphtali. Com Raquel, Jacó teve José e Benjamim. Desses filhos de Jacó, 10 vão dar nomes às tribos, a 10 tribos. Né? E 2 vão dar nome às outras 2 tribos. Né? Esses outros 2 são Manassés e Efraim, que são netos de Jacó, ou seja, filhos de José. Por quê? Porque José e Levi não herdaram em Canaã. José viveu boa parte no Egito e Levi é o povo que foi cuidar da questão da parte religiosa, né, do templo, do serviço do templo, das orações, dos sacrifícios, todo aquele ritual religioso que a gente conhece, né, os levíticos, os levitas. Então, quem sucedeu Levi e José foi os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, que nasceram no Egito. Então, são as 12 tribos de Israel. Então, a gente está vendo aí mais uma vez nesse slide, né? A gente vê aí o nome das tribos, os nomes que vão ser as tribos. Agora, o nosso foco é Levi, né? O terceiro filho de Jacó, com Lia. Levi teve 3 filhos, que foram Gerson, Coate e Merari. Esse povo aqui, pessoal, de Levi, esse é o povo que vai fazer todo o trabalho religioso. Então, quando chegam em Canaã, essa tribo, eles não herdaram nenhuma porção de terra, porque o trabalho deles era somente religioso. Eles viviam daquilo que os demais, as outras tribos, levavam para eles. Então era muita gente que fazia esse trabalho lá religioso. E, então Coate, filho de Levi, teve 4 filhos, Arão, Gizar, Hebron e Uziel. Arão se casou com uma mulher que se chamava Joquebed, né? Jochebed, né? Como a gente fala no português, Joquebed. E eles tiveram 3 filhos, que foram Arão, Moshe, Moisés e Miriam. E só para lembrar um detalhe, Arão, Coate também teve esse filho, Gizar, que teve um filho chamado Coré. Olha que interessante, Coré é aquele homem que rebelou
e queria brigar com os primos dele, Arão e Moisés, no deserto, né? Os rebeldes no deserto. O que aconteceu? Coré morreu no deserto, né, por causa da rebelião, da desobediência. Mas os filhos de Coré não morreram. E é de um desses filhos que vai sair o profeta Samuel. Veja que interessante. Né? Então, Arão, ele foi o primeiro sumo sacerdote. É de Arão que sai toda a família sacerdotal de Israel. Né? E Moisés foi o principal, o mais responsável no Velho Testamento, né? Porque ele foge do Egito, vive 40 anos em Midian, vive um tempão em Midian e depois volta ao Egito por ordem de Deus, tira o povo de lá, tem aquela história das pragas, né? Ele junto com Arão, irmão dele, e conduz o povo por um período de quase 40 anos no deserto até chegar a Canaã. E ele, infelizmente, morreu, né? Antes de entrar, não viu a terra prometida. Então Moisés foi essa figura importantíssima no Velho Testamento. Ele foi o mediador da lei do Sinai. Né? E a outra irmã, a irmã deles, que é Miriam. Miriam tem uma participação importantíssima na história também. Por quê? Porque Miriam era da tribo de Levi, mas ela se casou com quem? Com Nasson, ou Nashon. E esse Nasson era da tribo de Judá. Então Miriam vem de Levi, terceiro filho de Jacó, e Nasson vem de Judá, o quarto filho de Jacó com Lia. Né? Se você volta ao slide, aí você vai ver, um vídeo você vai ver. Então, Miriam se casou com Judá. E ao se casar com Judá, ao se casar com Nasson, da tribo de Judá, eles geraram Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz se casou com quem? Com Ruth. Quem era Ruth? Moabita, lá daquele incesto de Ló, com uma das filhas, né, aquele povo amaldiçoado. Só que Ruth, ela creu no Deus de Israel e foi para Israel com a sogra Noemi. Essa história está lá no livro de Ruth. Então, Ruth se casa com Boaz e tiveram um filho chamado Obed. Obed teve um filho chamado Jessé e Jessé teve um filho chamado Davi. Aqui, gente, começa em Davi a história dos reis de Judá. Né? Até porque o primeiro rei foi Saul, mas Saul era da tribo de Benjamim. Então, o primeiro rei que aparece na história é Saul, e o segundo é Davi. Mas o primeiro da tribo de Judá é Davi. E de Davi vai vir toda a descendência dos reis até chegar em Jesus. Então, esse é o próximo slide que a gente vai ver. Mas antes de ver essa sequência de reis, a gente vai ver essa parte aqui que Moisés, a tribo de Levi, morreu, né, como tinha dito agora há pouco, e não viu a terra prometida. E, e quem substituiu ele foi Josué, filho de Num. Né? E foi o substituto que conduziu o povo, que destruiu Jericó e conduziu o povo até a terra prometida. Né? Então Josué teve uma participação importantíssima também nessa história. Agora, história dos. Então agora segue-se somente a linhagem de Judá. Davi gerou a Salomão. Salomão gerou a Roboão. E aqui houve, após Salomão, a divisão do reino de Israel, né? Por causa da idolatria de Salomão. E Roboão ficou aqui sendo rei no sul mesmo, mesmo lugar de Salomão, mas teve Jeroboão que foi para o norte. As 10 tribos foram para o norte, seguiram Jeroboão, e 2 tribos ficaram no sul, seguindo Roboão. Então lá era a capital Samaria no norte, e no sul ficou a capital Jerusalém. Então Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, que gerou Jorão, que gerou Uzias, que gerou Acás, que gerou Ezequias, que gerou Manassés, que gerou Amon, que gerou Josias, que gerou Jeconias, que gerou Salatiel, Abel, que gerou Abiúde, que gerou Eliaquim, que gerou Azor, que gerou Sadoc, que gerou Aquim, que gerou Eliúde, que gerou Eleazar, tá?
que gerou a Jacó, que gerou a José, que gerou a Jesus. Jesus era filho adotivo de José, né? Então, mas ele era filho de José. Então vem dessa linhagem de Judá. É o seguinte, Jacó teve aqueles 12 filhos que nós falamos que deram origem às 12 tribos de Israel. Então, um detalhe importante, que o quarto filho, Judá, ele teve um destaque muito grande no meio do povo de Israel. Né? Foi a tribo que basicamente liderou durante todo aquele período, né? Junto com a tribo de Levi. São as duas tribos mais importantes de toda essa história em termos de liderança. Então, Jacó, quando foi chamar os seus irmãos, né, no Gênesis capítulo 49, falou uma coisa para cada um deles. E de Judá ele disse isso que está escrito, né? Os irmãos deles louvariam ele. Eles derrotam os inimigos, Judá é um leãozinho, o cetro, né, o poder, o reinado não sairia de Judá. Então isso foi uma profecia de Jacó. E de fato isso aconteceu. Né? Até que venha Siló, e aí obedecerão os povos. Siló possivelmente está se referindo a uma pessoa que seja Jesus. Porque esse reinado durou somente até Jesus, como a gente acabou de ver. Foi um longo período, mas em Jesus ele parou. E fala que lavará suas vestes no vinho, né? E a sua capa das uvas, no sangue de uvas, os seus olhos como de vinho, ou seja, cintilantes, os dentes brancos como de leite. Então, Judá, essa tribo que está, né, por causa da profecia de Jacó, ao filho Judá significa louvor, né? Então eles fizeram um trabalho, né, muito bom. Ele falou que ele seria um leãozinho, e leão simboliza a força, né, a coragem, o poder. Judá também foi o filho que intercedeu pelos seus, foi o filho de Jacó que intercedeu pelos irmãos lá no Egito. Lembra da história da taça do faraó, ou do governador lá José, que eles falou que eles tinham roubado e tal. E aí Judá intercedeu para que os seus irmãos não fossem mortos ou virassem escravos no Egito. Então foi a tribo que ganhou destaque, que ganhou liderança. Jacó estava dizendo que os reis viriam de Judá. E de fato eles vieram de Judá mesmo, como a gente viu ali na descendência de Davi, até chegar em Jesus. O cetro não se herdaria de Judá, né? O poder, o reinado ficaria em Judá, porque viria o legislador, aquele que estabelece as leis. O de Davi durou até Jesus, né? Porque e também o sacerdócio de Arão, segundo a ordem de Levi, segundo a ordem de Arão, porque Jesus também é o sumo sacerdote. Então ele, a partir daí, ele é o rei. Ele sempre foi rei, né? Mas nesse mundo a gente tem a data para contar. Mas ele é todo vive o Deus, né? O Criador. Então ele é o rei dos reis e é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o reinado de Davi parou com Jesus e o sumo sacerdote e o sacerdócio também de Arão parou em Jesus. Jesus ele é o Salvador, ele é o Yeshua, o Salvador do mundo. Então ele é chamado de o leão da tribo de Judá, aquele que venceu para Diego de abrir o livro, desatar os seus selos, como a gente vê na Bíblia. O governo do Messias é eterno, o seu reino é eterno e é pacífico e justo. O rei de toda a terra, o rei da glória. Vê que Jesus ele é a videira excelente, né? A mais excelente. Ele falou: eu sou a videira verdadeira. Então os povos estariam, ou seja, os salvos, né? Aqueles que quiserem a salvação, têm que estar ligados em Jesus. Né? Então ele é a videira verdadeira. Então essa é a ligação com o povo de Israel. Jesus é o rei de Israel. E Jacó disse a Judá, né, os seus olhos serão vermelhos como vinho, os dentes brancos como de leite. Ou seja, isso fala da vitalidade e da vitória de Cristo sobre seus inimigos também.
né? Assim como Judá venceu, foi líder, Jesus também, ele é o rei dos reis, é o que purificará, né, os nossos pecados, lavará suas vestes no vinho que é símbolo do sangue do Cordeiro de Deus. Então Jesus venceu e ele é o leão da tribo de Judá, o rei de toda a terra. Por mais que se tenha inimigos contra Jesus que não goste, mas Jesus, ele é o rei dos reis e é senhor dos senhores. Então aqui a gente se encerra o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, se quiser compartilhar também, deixar algum comentário, fique à vontade. Então, tchau, tchau, até o próximo.